بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Prezados irmãos e irmãs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bem-vindos a mais uma aula de Sira, em que falamos da vida do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Estamos no período de Meca a falar dos primeiros momentos, dos primeiros anos da sua vida como profeta. Na aula passada falamos da primeira revelação que o Nabi sallallahu alaihi wasallam recebeu, em que o anjo Jibrail veio em forma de pessoa e revelou os primeiros versículos Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Depois deste evento passar, falamos que o Nabi foi ter com a sua esposa, que levou para o seu tio Waraka. O Nabi sallallahu alaihi wasallam ficou alguns dias, e algumas versões vêm algumas semanas, ou seja, passa-se algum tempo em que o Nabi sallallahu alaihi wasallam não recebeu mais nenhuma revelação. E isto deixou o Nabi sallallahu alaihi wasallam preocupado. Será que eu fui abandonado? Será que Allah me abandonou? Será que eu estava a sonhar? O que aconteceu? E isto criou alguma tristeza no coração do Nabi sallallahu alaihi wasallam. Até que um dia o Nabi sallallahu alaihi wasallam estava a andar sozinho pelos desertos de Meca e ele ouve uma voz, Muhammad, a chamar a ele. Ele, à frente não vê ninguém, olha para trás não vê ninguém, olha para os lados não vê ninguém, mas está a ouvir uma voz a chamar-lhe, Muhammad. Até que ele olhou para o céu, até que o Nabi sallallahu alaihi wasallam olhou para o céu e viu o anjo Jibrail alaihi salam na sua forma original sentado no seu trono, em cima do céu. E ele, quando olhou, ficou admirado pelo tamanho. E o Nabi disse que Jibrail é tão grande que se os pés dele tocassem na terra, a cabeça irá tocar no céu. E se ele abrir as suas asas, elas irão cobrir o mundo todo. E ele tem 300 e tal asas. E ele, quando vê o anjo Jibrail na sua forma original, claramente que ficou um pouco assustado. Não sabia ainda quem era, o que estava a acontecer. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam corre de novo para a sua casa e vai ter com a sua esposa Khadija, em que depois ele disse a ela, Dathiruni, Dathiruni, cobre-me, cobre-me. Allah revela o ayat, Allah manda o ayat com Jibrail, Ya ayyuhal muddathir, ou tu emantado, ou tu coberto, Qum fa'andir, levanta-te e prega, espalha a palavra do teu Senhor, e purifica a tua roupa. E aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam entendeu completamente a mensagem, que ele é mensageiro de Allah e a tarefa dele é de chamar as pessoas para o caminho de Allah, para o caminho do Jannat e afastá-las do caminho do Shaitan, do caminho do Jahannam. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam começou com a sua tarefa primeiro falando com as pessoas mais chegadas a ele, isto é, a sua família. Chamou, convidou a todos para um jantar. Convidou a todos para um jantar. E aqui vemos um grande sunnah, quando alguém quer falar, quer comunicar, quer dar uma informação, a melhor coisa é unir os corações através da refeição, pois isto une certamente os corações. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam convoca todos para um jantar para dizer a eles que ele é o mensageiro de Allah. Mas, no meio do jantar, um dos seus tios, chamado por Abu Lahab, o homem que era chamado pai do fogo. Por quê? Porque ele era uma pessoa que quando zangava, a pele toda ficava vermelha, parecia que ele estava a arder. E depois o seu tio Abu Lahab levanta e diz, meu sobrinho, eu não sei porque que tu nos chamaste aqui, mas eu quero te dizer que nós estamos num bom caminho, a seguir o caminho dos nossos antepassados, a seguir o caminho da idolatria. E nós não queremos deixar este caminho e vamos continuar a seguir. Espero que não queiras nos desviar deste caminho. E aqui o Nabi sallallahu alaihi wasallam sentiu-se desmotivado. E por isso não chegou a falar nada. Abu Lahab já pressentia,
Porque ele já conhecia o seu sobrinho, já sabia que o Nabi sallallahu alaihi wasallam não fazia coisas de shirk, não respeitava os ídolos e sabia que aquilo não é nada. São simplesmente pedras que não ouvem e não falam. E que o Nabi sallallahu alaihi wasallam sempre adorava Allah por si só. E Abu Lahab não queria seguir este caminho. Por isso tentou desmotivar o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mas o Nabi sallallahu alaihi wasallam convoca um outro jantar. Convoca o segundo jantar e chamou toda a sua família de novo. E desta vez decidiu que eu vou ser o primeiro a falar e vou falar antes de todos. O Nabi sallallahu alaihi wasallam levanta-se então no meio da sua família e diz: Alhamdulillah, todos os louvores são para Allah, ahmaduhu wa asta'inuhu. A ele louvo e nele peço apoio. Wa umana bihi wa atawakkalu alayhi. E nele eu confio e é nele que eu deposito a minha confiança. E depois diz: wa ashhadu an la ilaha illallah. E testemunho que não há outro que merece ser adorado excepto Allah. Wahdahu la sharika la. Aquele que é único e que não tem parceiros. E depois diz, e atenção, lembrem-se que é a primeira vez que os árabes ouvem este tipo de mensagem, este tipo de palavra. E depois o Nabi diz: Inna ra'id la yakdhibu ahlahu. Certamente o guia não pode mentir para o seu povo. Wallahi alladhi la ilaha illa huwa. Juro por Allah, aquele que não existe outro Deus além dele. Inni rasulullahi ilaykum khassatan. Eu sou um mensageiro de Allah para vós em específico, wa ila nasi amma, e para todo o mundo em geral. Específico para a sua família naquele momento, mas também a sua mensagem é para toda a humanidade. E ele diz: Wallahi latamutunna kama tanamun. Ele diz: juro por Allah, vocês vão morrer da mesma forma que vocês dormem. وَلَا تُبْعَثَنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ. E vocês irão ressuscitar da mesma forma que vocês acordam. وَلَا تُحَاسِبَنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ. E vocês serão julgados por aquilo que fazem. وَإِنَّهَا الْجَنَّةَ أَبَدًا أَوْ النَّارُ أَبَدًا. E terão como recompensa o paraíso para sempre ou o inferno para sempre. E depois o seu tio Abu Talib, aquele que gostava tanto do Nabi sallallahu alaihi wasallam, responde e diz: Ma ahabbu ilayna muawanataka. O quão belos são as tuas palavras, ó meu sobrinho. Wa aqbalna li nasihatik. E vamos aceitar os teus conselhos. Wa ashadda tasdiqan li hadithik. E confirmamos que tu és uma pessoa verdadeira e confirmamos do que tu dizes. E depois o seu tio Abu Talib disse: Wa ha'ula'i banu abik. Todos aqui são filhos do teu pai. Ou seja, todos somos tua família. Mujtami'un. Estamos juntos. Wa innama ana ahaduhum. E o seu tio disse: e eu sou uma destas pessoas. Ghayra anni asra'uhum ila ma tuhib. Porém, estou a falar porque sou aquele que fala mais rápido naquilo que tu gostas. Fa'amdi lima amarta bihi. E o tio disse: Wallahi la azalu ahutuka wa amna'uka. O tio disse: eu não vou deixar de te proteger e te defender. Ghayri anna nafsi la tutawi'uni ala firaqi dini Abdul Muttalib. E disse: mas eu não vou deixar de seguir o caminho de Abdul Muttalib. Ou seja, o tio do Nabi sallallahu alaihi wasallam disse: eu vou te proteger, eu vou te defender, mas eu não vou aceitar o teu caminho, Abu Talib. E Abu Lahab já levanta-se e diz que não, eu estarei contra ti e vou te combater para sempre, não vou seguir esta tua mensagem. E aqui a família separou-se. E depois o Nabi sallallahu alaihi wasallam, depois deste jantar, depois de divulgar a todos em específico, em segredo, que ele era mensageiro de Allah, ele convoca todos os residentes de Meca para a montanha da Safa, Jabal Safa, e diz a todos: eu quero vos dizer algo, tenho um informe. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam pergunta ao povo de Meca: se eu vos dissesse que tem um exército por detrás desta montanha, escondido, e quer vos atacar, vocês acreditariam em mim ou não? E as pessoas disseram com Muhammad: nunca experimentamos de ti uma mentira, iríamos acreditar em ti.
iriam acreditar no Nabi sallallahu alaihi wasallam numa notícia que era quase impossível, se não impossível, de acontecer de acordo com as leis mundanas. E depois o Nabi diz, então fiquem a saber que eu sou mensageiro de Allah para vós. Sou mensageiro de Allah e vim vos avisar de um castigo doloroso se vocês não seguirem o caminho de Allah. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam chamou tribo por tribo. O tribo de Banu Shams, salvem-se do fogo do Jahannam, pois eu não irei salvar a ninguém. O tribo de fulano, salvem-se do fogo do Jahannam. E o Nabi sallallahu alaihi wasallam explicou a mensagem do Islã. Só Allah merece ser adorado e que todos os ídolos devem ser abandonados. E depois de ouvir isto, o seu tio Abu Lahab, o mesmo que falou mal com o Nabi sallallahu alaihi wasallam no jantar, que rejeitou, disse que vai lhe combater, Abu Lahab levanta e zanga-se com o Nabi. Disse, Tabban laka, ali hada jama'tana. Disse, maldições para ti, maldições para as tuas mãos. É por isso que nos juntaste-nos para dizer isso. E Allah subhanahu wa ta'ala revela no Coran, Tabbat yada Abi Lahab, que amaldiçoadas sejam as mãos de Abu Lahab. Abu Lahab tentou amaldiçoar o Nabi sallallahu alaihi wasallam, mas Allah amaldiçoou logo a ele. E sempre que nós lemos o surah Tabbat yada Abi Lahab, mandamos maldições para Abu Lahab. Castigo de que? Rejeitar o Nabi sallallahu alaihi wasallam, combater o Nabi sallallahu alaihi wasallam, ofender o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maldições para ele até o dia da Qiyamah, subhanallah. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos livre e nos proteja das suas maldições. Portanto, irmãos, com isto nós vemos os primeiros momentos da vida do profeta sallallahu alaihi wasallam como mensageiro, e a partir deste momento começou a chamar a todos para o Islã. E quem aceitou foi bem guiado, e quem não aceitou, que Allah subhanahu wa ta'ala irá saber como resolver com ele. Então terminamos por aqui, não perca a próxima aula. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.